Que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo esteja com todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal de estudos, de meditações a respeito da Palavra de Deus, baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical, tanto da classe dos adultos como da classe dos jovens. Então, semanalmente, nós fazemos uma postagem relacionado às lições da escola dominical. Hoje nós trataremos a respeito do cativeiro do Reino do Norte. O texto proposto, que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 17, que traz o cativeiro de Israel. Então, os descendentes de Abraão, eles vão alcançar a promessa feita por Deus a Abraão de que daria aquela terra. Eles vão ocupar ali a terra nos dias de Josué, e com o passar dos anos eles vão pedir um rei. Entra por um caminho de iniquidade, um caminho de perversão, desviando dos caminhos do Senhor. E Deus agora escolhe Davi. Davi reina por cerca de 40 anos, passa o trono para Gededias, que é Salomão, e também vai reinar por cerca de 40 anos. Salomão tem uma experiência com Deus, mas nós vamos ver que ele dizia dos caminhos do Senhor, ajuntando aquilo que era proibido pela lei. O rei não deveria ter muitos cavalos, muitas esposas, não deveria juntar muitas riquezas. Então, muitas coisas estabelecidas na lei, como que o rei deveria proceder, nós vamos ver que Salomão não cumpre essas ordenanças, esses princípios estabelecidos na lei. O reino vai ser dividido em dois tronos. Roboão, filho de Salomão, vai ficar com o reino de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As demais tribos, as outras 10, elas chamarão o reino do norte, ou reino de Israel. E o primeiro governante, o primeiro rei que Deus levanta é Jeroboão, da casa de Efraim, descendente da casa de José. O reino do sul vai ter 19 reis e uma rainha. E o reino do norte, 19 reis. O que nós encontramos aqui após a divisão do reino, em 930 a.C., é que os 19 reis que vão governar sobre o norte são homens que fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Enquanto que o reino do sul, nós vamos encontrar alguns reis piedosos. E aqui nós vamos ver a diferença. Em 930, 931, o reino é dividido, e o reino do norte, aonde há homens que não seguem a Deus, eles vão enfrentar o cativeiro em 722 a.C. E o reino do sul vai ser adiado, essa destruição, esse cativeiro, por causa desses homens, desses reis justos que se levantam
durante a história ali do povo hebreu. O texto de 2 Reis, capítulo 17, vai nos relatar o último rei do reino do norte, Oséias. É bom nós entendermos que quando Deus levanta Jeroboão, Deus entra com providência, entra com promessas, mas infelizmente Jeroboão, ele não segue a Deus, entra por um caminho de idolatria, por um caminho tortuoso, e nós vamos ver que a sua casa ela vai ser extinta, vai levantar a casa de Onri, também não seguem a Deus, novamente vai ser extinta, destruída a casa ali de Onri, de Acabe. E Jeú, que é ungido, amando de Deus, vai reinar no reino do norte, em Israel. Aparentemente parece que vai dar certo o seu governo, porque é aquilo que Deus propõe para que ele faça. Ele é muito zeloso em se levantar contra os inimigos de Deus, em destruir o culto a Baal, mas infelizmente a reforma que ele faz não foi uma reforma totalmente verdadeira, baseada na palavra de Deus, baseada na lei, nas suas ordenanças, porque ele volta à prática da idolatria, o culto aos bezerros que estava em Dan e em Betel. Deus ainda promete sustentar a sua casa por 4 gerações, mas infelizmente essas gerações também caminham no caminho da perversidade. Embora no tempo de Jeroboão II, que é o terceiro descendente da dinastia ali da casa de Jeú, nós vamos ver que, embora o profeta Jonas tenha profetizado que Deus alargaria as fronteiras, traria prosperidade sobre a nação, nós vamos ver que mesmo assim Deus usando de misericórdia, Deus usando de favor, o povo não se rende, o povo não se curva. E nesse cenário de prosperidade, nós vamos ver que eles entram pelo caminho da injustiça, aonde até mesmo o sacerdote, eles combinavam com os príncipes para subornar os homens da terra. Nós vamos ver que há um cenário de violência contra aqueles que é menos favorecido. Deus levanta profetas como Oséias e Amós para profetizar para esse povo, como antes havia levantado Elias e Eliseu, mas vamos verificar que o povo não se rende, o povo não se curva diante de Deus e continua no sincretismo religioso. É misturar as práticas ali cananeias junto com a adoração a Deus. Então tudo isso, meus irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. Então, durante esses 19 reis, Deus sempre chamou o povo ao arrependimento, Deus sempre orientou o povo para que voltasse para os seus caminhos. Usa até mesmo a vida do profeta Oséias como uma metáfora para com o povo, que Deus tentou de todas as maneiras trazer de volta a sua amada para os seus braços, para o seu seio, só que a amada preferiu ir perante outros amantes. E assim foi a nação.
pagavam até mesmo para ter aliança com outros povos, da qual não era agradável aos olhos do Senhor. Então Deus chega um momento agora que Ele envia o quê? A disciplina. E essa disciplina ela viria através dos assírios, que iriam trazer o juízo de Deus sobre toda aquela impiedade que a nação israelita havia praticado. Então, nos dias de Oséias, o texto que eu disse para vocês, segundo Reis, capítulo 17, segundo Reis, capítulo 17, nós vamos ver que, embora Deus tenha enviado seus profetas, eles não deram ouvido. Eles endureceram que a sua cerviz, endureceram o pescoço para não se curvar diante de Deus. Então praticaram atos pecaminosos, tanto secretamente como abertamente. E não quiseram se render. Diante disso, Deus envia a Síria como um instrumento de juízo, de castigo. Mas mesmo diante disso, quando Tiglat-Pileser, o terceiro, ele se levanta contra Israel, nós vamos ver que Oséias não se rende a Deus, não busca o Senhor, mas ele é tributário ali da Síria. Após a morte de Tiglat-Pileser, nós vamos ver que seu filho, Salmanaser, ele vai reprimir uma rebelião dos caldeus, e Oséias vê uma oportunidade de conspirar com o Egito para se livrar do jugo da Síria. Em vez de buscar socorro em Deus, refúgio em Deus, ele tenta buscar socorro no braço de carne, buscar socorro nos projetos humanos. Então nós vamos ver que Samaria será cercada por 3 anos. O povo vai ser levado para o cativeiro dos assírios, porque não ouviram as orientações, não seguiram as advertências dadas pelos profetas, que era para o povo abandonarem ali a vida de pecado e pudessem servir a Deus. Então as causas do cativeiro estão relacionadas com a adoração aos ídolos. Então o povo abandonou o Jeová, Yahvé, o Deus Altíssimo, e foi perante aos ídolos dos outros povos. Nós vamos ver que eles não seguiram a palavra de Deus, não andaram nas suas orientações, nas suas instruções. Então essa falta de compromisso para com Deus e de abraçar as práticas pecaminosas ali dos outros povos, mesmo sendo advertido, sendo orientado pelos profetas, eles não deram ouvido. Então, o dia de prestação de conta, ele veio, ele chegou. Então, o ambiente que nós vamos encontrar é um ambiente de corrupção, de secretismo religioso, de imoralidade, de assassinato, de homicídio. Nós vamos ver que após a morte de Jeroboão, nos últimos 33 anos de existência política, nós vamos ver que Zacarias, que é o filho de Jeroboão, vai ser assassinado. Depois Salum reina, é assassinado. Menahem, ele reina, passa o seu trono para o seu filho Pecaías, que ele é assassinado. Pecas,
é assassinado. E nós vamos ver que por último nós chegamos ao reinado de Oséias. Então Oséias, ele não se rende a Deus e não se rende ao rei da Síria. Então o cativeiro, ele chega. E os assírios, quando eles cercam a cidade de Samaria, um cerco que durou cerca de 3 anos, leva o povo para o cativeiro. Então os assírios tinham uma política de conquista no seu imperialismo. Quando eles conquistavam o povo, eles pegavam os habitantes e levavam para outra região e traziam habitantes de outra região para aquele lugar. Então os assírios faziam isso para quebrar o vínculo com a terra, da resistência ou de algum motim. Então ele fez isso com os judeus, levaram os judeus para outra localidade. Ficou somente os pobres, os escravos que ficaram na terra. E ele trouxe outros povos para morar ali em Samaria. Então esses povos que vieram, como eles eram totalmente corrompidos, eram totalmente voltados para uma prática contrária àquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, nós vamos ver que Deus envia leões para que eles fossem alcançados por uma sentença, mostrando que o Senhor da terra ali não estava agradando com aquelas atitudes. Então os assírios, eles vão levantar homens para que escolham sacerdotes, para que ensinem o povo da terra a servir a Deus, a se render ao Altíssimo. Então esses povos que foram ensinados, eles vão casar com aqueles judeus que ficaram ali na terra, os escravos, aquele menos favorecido, né, os pobres. Então dessa mistura destes judeus que ficaram com esses outros povos que habitaram a terra, irão surgir os samaritanos. Então nessa mistura vai ter o que? O sincretismo. O que é sincretismo? São práticas judaicas misturadas com práticas pagãs, uma forma de adorar a Deus. Sabemos que Deus é santo. A maneira de adorar a Deus é aquela que está registrada na sua palavra, segundo, né, aquilo que está na lei. Então nós vamos ver que do surgimento dos samaritanos, essa rivalidade que vai ter com os judeus vai durar até o tempo de Jesus. Mas Jesus demonstra que misericórdia, compaixão para com os samaritanos, pregando-lhe a palavra. E nós vamos ver que quando Filipe ele prega em Samaria, uma grande multidão vai se converter ao Senhor. Então Deus não tem preconceito, não despreza ninguém. Deus chama a todos ao arrependimento para que venha andar diante dele em espírito e em verdade. Então o cativeiro ele chega para o reino do norte, devido às suas práticas pecaminosas que eles praticaram. Então, diante das advertências, eles não abandonaram essa vida impiedosa, essa vida perniciosa, pecaminosa que eles estavam vivendo. Não deram lugar ao arrependimento. Infelizmente, eles agora colheram o fruto amargo da desobediência, da infidelidade. Foram levados para o cativeiro. Então, nós vemos que o pecado sempre traz disciplina e até mesmo consequências desastrosas. Então Deus sempre quis trazer o seu povo para perto de si, mas devido a essa apostasia, a esse abandono, não restou outro meio a não ser ele ser alcançado ali pelo juízo de Deus
diante de todas essas atrocidades que eles fizeram. Então o reino do norte, ele veio a sucumbir, ele veio a cair. Então, que Deus nos guarde e Deus nos dá graça, meus irmãos, para que nós possamos andar no caminho da fidelidade, no caminho da obediência, para que possamos ter vitória diante das adversidades da vida. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê a paz e continue iluminando o seu caminho.